Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, o Kakashi mais forte. Capítulo 431. A notícia de que Godami Kazekage de Tsunagakure assumiu o cargo foi espalhada por toda parte, e quase todo mundo Shinobi recebeu esta notícia. No entanto, exceto Konoha, que tem um bom relacionamento com Tsunagakure e enviou mensageiros para parabenizar o novo Kazekage. As outras 3 grandes aldeias Shinobi não se moveram. A nomeação de um novo Kage era originalmente um assunto interno da aldeia, e as outras aldeias Shinobi naturalmente não precisavam enviar alguém para parabenizar o novo Kage. Embora Kirigakure tenha estabelecido um bom relacionamento com Konoha, seu relacionamento com Tsunagakure é muito comum. Tsunagakure, edifício Kazekage. Gaara está vestindo o manto Kazekage, olhando para o vento constante e areia do lado de fora da janela. Não se sabe o que ele estava pensando. De repente houve uma batida na porta. Por favor, entre. Gaara se recuperou e respondeu suavemente. Não havia mais a indiferença do passado em sua voz e também havia um toque de ternura. Se alguém que já conheceu Gaara visse essa cena, provavelmente ficaria muito surpreso. Afinal, Gaara parece ter se tornado uma pessoa diferente. O louco sanguinário original realmente falaria nesse tom. A porta se abriu e um shinobi de meia-idade entrou. Um longo pano branco bloqueava o olho esquerdo e seu rosto estava firme. Essa pessoa é um dos melhores shinobi de Tsunagakure, e também o ex-professor de Gaara, Baki. Kazekage-sama. Baki gritou respeitosamente. Baki-sensei, você não precisa ser tão educado. Mesmo que eu tenha me tornado Kazekage, você ainda é meu professor. Baki não pôde evitar se sentir um pouco emocionado ao ver a aparição de Gaara agora. Quem poderia imaginar que o sangue frio Gaara mostraria uma expressão tão calorosa agora? Este pode ser o único ganho que Tsunagakure obteve ao participar do plano esmagamento de Konoha. Se não fosse por Gaara se tornar o que é agora, Baki nunca recomendaria Gaara e o apoiaria para se tornar o Godami Kazekage. Claro, a mudança de personalidade é apenas uma das razões. O rápido avanço em força de Gaara deixa Baki muito otimista em relação a ele. Em 2 anos, Gaara superou completamente Baki e atingiu a força do nível Kage. Agora em Tsunagakure, além de Chiyo e Ebis que viviam em reclusão, ninguém é oponente de Gaara. Kazekage-sama, a cortesia não pode ser abandonada. Vendo a insistência de Baki, Gaara não sabia o que dizer e só pôde desistir. Bem, Baki-sensei, você sabe o que está acontecendo? Bem, Konoha parabenizou você por sua nomeação como Godami Kazekage e enviou o atual comandante da Anbu, Ataki Kakashi, para parabenizá-lo pessoalmente. O que você acha que deveria ser feito? Disse Baki. Gaara ficou um pouco surpreso ao ouvir isso e disse, Ataki Kakashi? Eu não esperava que ele viesse. Já que os enviados de Konoha estão chegando, eles naturalmente devem ser tratados com os mais altos padrões. Vou entregar este assunto a você, Baki-sensei. Kazekage-sama, estou preocupado que Konoha aproveite a oportunidade para investigar a situação da nossa aldeia. Baki disse preocupado. Gaara ficou em silêncio por um momento, e então pensou no homem de cabelos brancos prateados que estava conversando com ele sob o luar. Tocando seu estômago, Gaara disse, não se preocupe, o Hokage de Konoha sempre amou a paz e não causará problemas sem motivo. E se Ataki Kakashi realmente vier aqui para investigar a situação de nossa aldeia, temo que não seremos capazes para evitá-lo. Portanto, é melhor acreditar neles e tratá-los bem. Isso? Baki ainda hesitou. Baki-sensei, fique tranquilo, estou aqui. Se Konoha realmente quiser atacar Tsunagakure, eles devem passar por mim primeiro. Gaara disse decididamente, e a firmeza em seu tom não permitiu qualquer dúvida. Maki ficou um pouco comovido quando ouviu isso, e quando olhou para o rosto jovem de Gaara, sentiu-se aliviado. Embora Gaara fosse jovem nesta época, ele deu a Baki a sensação de que era mais confiável do que o falecido Yondami Kazekage. Com o tempo, Gaara certamente se tornará o maior Kazekage. Baki acredita firmemente. Sim, Kazekage-sama. Baki assentiu. Desculpe incomodá-lo, Baki-sensei. Gaara disse, mostrando um leve sorriso. Está tudo bem. Afinal, é meu trabalho. Depois que Baki saiu do escritório do Kazekage, Gaara sentou-se em sua cadeira e fechou os olhos. Gaara então apareceu na escuridão. Na frente dele está uma fera gigante com pupilas douradas e marcas azuis escuras no corpo. A fera gigante abriu a boca e disse, Gaara, por que você está aqui? Shukaku. Baki disse que Ataki Kakashi está vindo para Tsunagakure. Oh, sério? Aquele pirralho interessante, disse Shukaku, revelando uma pitada de sorriso significativo. Shukaku, foi ele quem pediu para você se comunicar comigo? Gaara perguntou curioso. Você pode dizer isso, e eu também só quero experimentar, mas não esperava que seu pirralho fosse tão interessante. Shukaku riu levemente e olhou para Gaara com satisfação. Naquela época, Kakashi entrou no espaço de selamento com o poder do Manjeki Sharingan e se comunicou com Shukaku. Claro, Kakashi não poderia ordenar nada a ele, e era impossível fazer Shukaku aceitar Gaara diretamente. Acontece que as palavras de Kakashi despertaram com sucesso o interesse de Shukaku em Gaara, e o fizeram tentar se comunicar com Gaara. Durante esse tempo, o temperamento de Gaara mudou drasticamente sob a influência de Naruto. Não houve rejeição de Shukaku que de repente falou com ele. Nessas circunstâncias, o relacionamento entre os dois é muito bom agora. Embora não tenha alcançado o entendimento tácito como o Ashibi e o Killer B, é muito melhor que os outros Jinchiki. Sério? Ele realmente é uma pessoa interessante. Gaara mais uma vez se lembrou daquele sorriso preguiçoso. Escondido sob a máscara, ninguém conhece seus verdadeiros motivos. É que Gaara sabia que Ataki Kakashi realmente o ajudou, embora ele não saiba por quê. Gaara, você deveria ser amigável com ele. Shukaku disse. Eu sei, obrigado, Shukaku.
Gaara olha para a enorme fera da areia. Uma pessoa e uma fera pareciam ter alcançado uma harmonia inesperada. Ataque Kakashi, você está certo. Gaara não me decepcionou. Ele é diferente do shinobi comum. Ele me lembra da época em que eu me dava bem com o monge Bunpuku. Shukaku olha para Gaara e pensa secretamente em seu coração. Kakashi não sabia que o que ele fez sem querer naquele momento causaria uma grande harmonia entre Gaara e Shukaku. Se ele souber, ficaria muito surpreso. Neste momento, Kakashi está na base Anbu e escolheu as pessoas que irão com ele. As 10 pessoas à sua frente são os bons membros da Anbu selecionados por Kakashi. Desta vez, temos apenas um propósito para ir a Sunagakure. É parabenizá-los por conseguirem um novo Kazekage. Nenhuma ação não autorizada é permitida. Você entendeu? Kakashi gritou friamente. Nós entendemos, comandante. Todos responderam em uníssono. Muito bem, vamos. Capítulo 432. Kakashi e 10 pessoas da Anbu, num total de 11 pessoas, formaram uma equipe e foram para Sunagakure. A cerimônia de sucessão do Godaime Kazekage dura 3 dias por enquanto, então todos têm que se mover mais rápido. Felizmente, o membro mais fraco aqui tem a força de um Chunin, então não há necessidade de se preocupar com o atraso. Comandante, vai acontecer uma briga quando formos para Sunagakure desta vez? Yuga Taiga sussurrou enquanto seguia Kakashi por trás. Não se preocupe, Sunagakure não tem coragem de fazer isso. Pode-se dizer que Sunagakure agora tem poucos talentos. Um garoto de 15 anos, não importa o quão bom ele seja, nunca será capaz de sentar na posição de Kazekage. Mas agora que isso aconteceu, a única possibilidade é que eles não tenham uma escolha melhor. Pode-se ver o quão fraca Sunagakure está agora. Portanto, a aliança com Konoha é muito importante para eles. Eles não serão assim. Estúpido fazer isso. No entanto, se eles forem realmente tão irracionais, farei com que se arrependam. No final da frase, havia uma sugestão de intenção assassina no tom de Kakashi. Ao ouvir isso, Yuga Taiga sentiu. As palavras de Kakashi foram suficientes para convencê-lo. Taiga, como estão seus olhos? Kakashi perguntou de repente. Graças à sua ajuda, o selo amaldiçoado do pássaro enjaulado foi completamente removido e eu também quebrei essa barreira. Yuga Taiga disse calmamente. É como se não fosse ele quem rompeu. Isso é bom. A propósito, a mutação do seu Byakugan ainda existe? Yuga Taiga usou diretamente seu Byakugan quando ouviu isso, e Kakashi viu que a fraca luz dourada ainda existia. Parece que essa mudança não é algo que possa ser eliminado com o tempo. Taiga, você sente algum desconforto? Yuga Taiga balançou a cabeça e disse. Não, até sinto que está melhor do que antes. É mesmo? Se você sentir algum desconforto, você precisa me avisar o mais rápido possível. Sim, comandante. Kakashi sempre se preocupou muito com a mutação Byakugan de Yuga Taiga. Ele sentiu vagamente que poderia haver algo escondido nele. Demorou apenas 2 dias para Kakashi e os outros entrarem no território do País do Vento. Agora, eles só precisam chegar a Sunagakure. Porém, neste momento, na fronteira do País do Vento, há um pequeno grupo de shinobi de Sunagakure esperando por Kakashi e os outros. Kakashi parou de repente na fronteira e gritou, pare. Com sua ordem, os 10 Anbu pararam em um instante. O momento é perfeito, pois eles são como uma só pessoa. Os shinobi de Sunagakure, não muito longe, ficaram surpresos quando viram isso. Embora esta cena não tenha muito a dizer, os shinobi de Sunagakure podem sentir que a aura dessas 11 pessoas é muito poderosa. Se realmente houver uma batalha com o poder de luta dessas 11 pessoas, será absolutamente assustador. Essa é a força da Anbu de Konoha? Com certeza, é assustador. A maioria dessas pessoas não participou do plano de esmagamento de Konoha há 2 anos, então não sabem muito sobre Konoha. Este também é um arranjo de Gaara. Afinal, o shinobi de Sunagakure que participou do plano de esmagamento de Konoha naquela época inevitavelmente terá algum ódio pelo shinobi de Konoha. Quando um conflito estourar, será problemático. É por isso que Gaara enviou esse shinobi de Sunagakure. E a pessoa que assumiu a liderança também era um shinobi que Kakashi conhecia. Kankuro. Kakashi dono, bem-vindo à Terra do Vento. Kankuro o cumprimentou. Kakashi sorriu ao ver. Acontece que era você, Kankuro. Eu não esperava que você viesse aqui para nos buscar. Estamos incomodando você. Kakashi dono é muito educado. Por favor, venha comigo dos enviados de Konoha, nós o levaremos até Sunagakure. Claro. Kakashi não recusou e então partiu com Kankuro e o resto do shinobi de Sunagakure. Em algum lugar de Sunagakure, acima da alta montanha, em uma cabana. Nei-san, a cerimônia de sucessão do Godaime Kazekage é amanhã. Está tudo bem se não formos lá? Ebis disse suavemente. Tio fechou os olhos enquanto ainda estava pescando. Sem abrir os olhos, ela disse. Está tudo bem, estamos velhos agora. Trabalhamos para Sunagakure durante toda a nossa vida. Então agora devemos descansar bem e deixar Sunagakure para a próxima geração. O pensamento de Nei-san com certeza é diferente. Ebis disse com um sorriso. Quando estou nessa idade não há quase nada que eu queira. Se houver, provavelmente quero ver aquele pirralho Sasori novamente. Agora mesmo. Tio abriu os olhos e suspirou. Sasori? Não se preocupe, com a habilidade daquele garoto ele não morrerá facilmente. Ebis disse. Sim, Sasori é um gênio. Com sua habilidade na técnica de marionetes, ele definitivamente exercerá um poder sem precedentes. Infelizmente não sei se terei a chance de ver isso. Tio suspirou. Bem, Nei-san, será o destino que isso aconteça ou não? Sim. Tio disse, fechando os olhos novamente e pescando com paz de espírito. A propósito, Nei-san, ouvi dizer que Konoha também enviou alguém para parabenizar o novo Kazekage. Ebis disse de repente. Sério? Aquela aldeia hipócrita mandou alguém? Aquela velha que brincava com lesmas não viria aqui pessoalmente, certo? Tio disse bastante desconfortável. Obviamente ela estava muito chateada com a chamada mulher que jogava lesmas, em suas próprias palavras. Porém, não é à toa que Tio a odiava, afinal ela perdeu nas mãos de Tsunade durante a Guerra Mundial Shinobi. A técnica de marionetes e o veneno de que Tio se orgulha são uma piada na frente de Tsunade. Não é de admirar que Tio a odiasse tanto. Haha, parece que Nei-san ainda está tão obcecado por Tsunade. Ebis disse com um sorriso. Bem, aquela mulher é muito chata. Vamos apenas conversar sobre quem virá desta vez. Tio disse suavemente. Ebis abriu os olhos semicerrados e disse gentilmente um nome que fez a expressão de Tio mudar drasticamente. Ataque. Kakashi.
O que? Tio de repente abriu os olhos e, inconscientemente, usou a força em sua mão e destruiu a vara de pescar em sua mão. Nei-san, acalme-se. Ebis parecia ter esperado a reação de Tio há muito tempo, então ele não está surpreso. Você quer dizer, filho de caninos brancos? Sim, é ele. Irmã, acalme-se, caninos brancos está morto. Eu sei, mas esse ataque Kakashi. Tio disse. Há um toque de luz obscura em seus olhos. Ao ver isso, Ebis disse, Nei-san, ataque Kakashi tem uma posição muito importante em Konoha agora. Você não deveria brincar. Eu lhe digo isso para colocá-lo em paz, não para fazer você se vingar. Haha, não se preocupe, eu sei. Tio riu 2 vezes e caiu no silêncio enquanto pescava novamente. Só que suas mãos levemente trêmulas mostravam que ela não estava em paz neste momento. Capítulo 433. Edifício Kazekage. Gaara olhou para o jovem de cabelos brancos prateados à sua frente ao vê-lo. Sentiu como se estivesse voltando ao tempo em que esteve na prisão de Konoha há 2 anos. Plano de esmagamento de Konoha. Gaara, que estava furioso, foi parado por Naruto e ficou gravemente ferido. Ele sentiu os sentimentos de Naruto por seus companheiros e ficou um pouco mole. Mas é naturalmente inevitável acertar contas após o fim de uma guerra. Gaara foi derrubado por Naruto, e depois resgatado por Kankuro e Temari que chegaram lá. No entanto, eles não escaparam a tempo. Karin e Jugo que vieram depois prenderam os 3 que já estavam feridos e cansados. Depois, eles foram jogados na prisão de Konoha. É precisamente por causa de Gaara que era Jinchiki ter sido pego que as negociações entre Konoha e Tsunagakure seriam excepcionalmente tranquilas. Mas poucas pessoas sabem que quando Gaara estava trancado na prisão de Konoha, Kakashi veio vê-lo. Nesse momento, olha a expressão preguiçosa no rosto de Kakashi. Gaara se lembrou do que havia conversado com Kakashi naquela época. Na sombria prisão de Konoha, Gaara foi mantido sozinho em uma cela especial. Existem muitos selos presos ao seu corpo. Este tipo de tratamento preferencial é indispensável para o Jinchiki. Afinal, o selo normal não pode parar o chakra do Big. Uma vez que o chakra do Big explodisse, a pequena prisão de Konoha não seria capaz de resistir a esse poder terrível. Nesse momento, a prisão de Konoha será destruída. Para Konoha será um desastre. Gaara sentou-se calmamente na cama da cela sem dizer uma palavra. A intenção de matar que estava originalmente em seus olhos desapareceu neste momento. Em vez disso, ele mostrou uma expressão pensativa e seus olhos estavam cheios de confusão. Tudo que eu faço está certo? Ou está errado? Qual é o significado da minha existência? Gaara murmurou para si mesmo, mas não sabia a resposta. Ele parecia estar perdido de repente. Originalmente, a forma de provar sua existência matando parece ter sido interrompida por um cara chamado Uzumaki Naruto. Ele não sabe por quê, mas Gaara sente estranhamente inveja de Naruto. O menino de cabelos amarelos teve um destino completamente diferente do seu. E o ponto de partida da vida deles é tão parecido. Yashamaru, por que você me odiou? É evidente que nos dávamos muito bem. Gaara pensou no homem gentil. Foi a morte deste homem gentil que empurrou Gaara para o fim do abismo. Justamente quando Gaara estava pensando, a porta da cela se abriu. Aquele que entrou é um jovem vestindo um uniforme Chunin de Konoha. Gaara olhou para cima e viu a máscara azul escura e o cabelo branco prateado. Por alguma razão, Gaara podia sentir o sorriso preguiçoso no rosto daquele jovem mesmo estando usando uma máscara. Aquele olho em forma de lua crescente fez Gaara sentir uma gentileza que parecia familiar. Yashamaru. Gaara se sentiu um pouco perdido por um tempo. Parece que você está pensando em alguma coisa. Kakashi abriu a boca e disse. É você. Gaara reagiu neste momento. Ele lembrou que essa pessoa é o professor de Uzumaki Naruto, que também suprimiu Shukaku em seu corpo antes. Ele é um shinobi muito poderoso. E sendo capaz de entrar aqui à vontade, Gaara presumiu que sua posição em Konoha não era baixa. Em apenas um instante, Gaara analisou a situação geral da pessoa à sua frente. Embora tenha chegado à conclusão de que essa pessoa à sua frente é poderosa, Gaara não tinha muito medo de Kakashi. No momento ele já é um prisioneiro de Konoha. Então seja uma pessoa forte ou uma pessoa comum, ele não pode vencer. Portanto, o medo é uma emoção inútil, e Gaara nunca demonstrará isso. Parece que você ainda se lembra de mim. Kakashi disse com um sorriso. Claro, não importa quem você seja, nunca esquecerei uma pessoa como você depois de vê-la, Gaara disse fracamente. Kakashi pareceu bastante surpreso ao ouvir as palavras de Gaara, mas logo sorriu e disse, eu não esperava que você tivesse tal habilidade. Não percebi isso antes. Sem prestar atenção na disputa de Kakashi, Gaara foi direto ao assunto e perguntou, o que você quer de mim? Você é muito direto. Originalmente quero falar sobre outra coisa primeiro. É muito angustiante para você ser assim. Kakashi disse bastante impotente. Gaara olhou para Kakashi e não falou. Kakashi não se importou com a reação de Gaara. Sentado na cadeira ao lado dele, ele disse, Tsunagakure perdeu e agora está negociando com Konoha, mas pode ficar tranquilo que iremos devolvê-lo para Tsunagakure. Nunca me preocupei com isso. Não há muita diferença entre viver e morrer para pessoas como eu. Gaara disse com uma expressão calma. Depois de se tornar um louco que adora causar o caos, Gaara não sentirá seu senso de existência, exceto durante o momento em que sentiu o prazer de matar. Gaara está cansado desses dias. Parece que você não gosta da sua vida agora. Kakashi disse com um sorriso. Gaara não respondeu e apenas abaixou a cabeça. Eu tenho um aluno e sabia que você ouviu. O nome dele é Uzumaki Naruto. Kakashi disse de repente. Quando Gaara ouviu esse nome, levantou a cabeça e olhou para Kakashi. Kakashi sabia que Gaara estava interessado no garoto de cabelos amarelos que o derrotou. Certamente você também sabe que dentro do corpo dele existe um monstro como o seu. O corpo de Gaara moveu-se ligeiramente depois de ouvir isso. Embora ele já tenha algumas especulações em mente, ele ainda ficou surpreso depois que foi confirmado. Essa pessoa é realmente igual a mim? Então, por que ele tem tantos amigos e a coragem de dar a vida pelos outros? Porque a nossa trajetória de vida é completamente diferente.
Você deveria estar curioso, porque Naruto, que teve o mesmo ponto de partida que você, está agora em uma situação completamente diferente da sua. Kakashi disse com um sorriso. Gaara olhou para Kakashi, e o que havia dentro de seus olhos naquele momento era o desejo por conhecimento. Porque Naruto é diferente de você. Ele é um cara que nunca vai desistir. Não importa o quanto foi injustiçado ou criticado, ele sobreviverá. Ele vai chorar, ficar com raiva e até se ressentir. Mas não importa o que aconteça quando ele acordar no dia seguinte, esquecerá tudo isso e recuperará seu anseio pela vida. Quando Gaara ouviu isso, sua garganta ficou um pouco seca e ele não sabia o que dizer. Depois de muito tempo, ele disse lentamente, alguém pode realmente fazer isso? Claro, o que você vê é um exemplo vivo. Kakashi disse com um sorriso. Gaara abaixou a cabeça novamente e não se sabe o que ele estava pensando. Kakashi então continuou, ouvi falar da sua situação. Algumas coisas podem não ser conhecidas por você. Gostaria de ouvir? Por exemplo, sobre Yashamaru. Ao ouvir aquele nome familiar, Gaara de repente levantou a cabeça e olhou para o sorridente Kakashi. Capítulo 434. O que você quer dizer? Gaara perguntou animadamente. Esta foi a primeira grande mudança na expressão de Gaara após a chegada de Kakashi. A expressão original sem emoção no rosto de Gaara parecia quebrada neste momento. Afinal, essa pessoa é uma existência extremamente importante para Gaara. Essa pessoa ocupa a mesma posição que Iruka para Naruto na obra original. Yashamaru é a única luz na trágica infância de Gaara, embora a luz tenha se apagado. Mas o significado que ele representa nunca pode ser substituído. Parece que você ainda sente algo por essa pessoa. Muito bom, pelo menos significa que você não é uma pessoa sem sentimentos. Kakashi disse com um sorriso, parecendo muito satisfeito com a reação de Gaara. O que diabos você está tentando dizer? Gaara olhou para Kakashi ferozmente, e a intenção original de matar foi liberada neste momento. Acontece que seu chakra foi selado e seu corpo também foi contido. Então sua intenção de matar parecia não ter impedimento. Vou lhe contar algo que você não sabe. Acho que talvez você tenha o direito de saber. Sua vida já é bastante triste e com mal-entendidos é muito sombria. Você está simpatizando comigo? Não, não é simpatia, é só uma pena. Então agora faça sua escolha. Você quer ouvir ou não? Kakashi perguntou com um sorriso. Gaara hesitou um pouco e então disse com firmeza, eu quero ouvir a verdade. A morte de Yashamaru sempre foi uma cicatriz no coração de Gaara. Naquela época ele ainda era jovem e não sentia que algo estava errado. Mas agora, depois de pensar sobre isso, ele sabia que o assunto era um tanto estranho. Se Yashamaru realmente o odeia, por que ele deveria ser tão gentil com ele? Mesmo que ele tivesse aceitado as ordens do Yondaime Kazekage, esse tipo de gentileza não poderia ser disfarçado. Gaara sente a hostilidade dos outros por ele desde criança, então ele pode sentir claramente se a gentileza de Yashamaru é verdadeira ou não. Mesmo quando ele pensa sobre isso agora, Gaara pode sentir que a luz suave que irradia de Yashamaru durante aquele período definitivamente não é falsa. Além disso, Yashamaru ainda é seu tio. Mesmo que Yashamaru queira matar Gaara, há oportunidades no processo de convivência. Então por que se preocupar em fingir ser um assassino para assassiná-lo? No entanto, o assassinato final ainda aconteceu. Há muitas coisas duvidosas, mas Gaara, que caiu na escuridão naquela época, nunca pensou sobre isso. Gaara, que agora está sóbrio, sente que há muitas coisas estranhas nesse assunto. Gaara não é burro, pelo contrário, é muito inteligente. Ser um Kazekage em tenra idade, mesmo que seja porque Tsunagakure não teve outra escolha, é o suficiente para explicar seu potencial. Vendo Gaara aceitar sua oferta, o sorriso no rosto de Kakashi tornou-se mais aparente. A história começa quando você nasce. O nome da sua mãe é Karura. Quando ela deu à luz você, ela morreu. Quando Gaara ouviu isso, um flash de luz sombria brilhou em seus olhos. Yashamaru contou a Gaara sobre esse assunto antes de morrer. É por isso que Yashamaru o odeia. Ele é realmente uma criança amaldiçoada. Ele trouxe a morte logo após seu nascimento. Na época, o Jinchuriki Monkbunpuku do Shukaku anterior acabou de morrer, então você foi escolhido como o próximo Jinchuriki. A razão é provavelmente porque você é filho do Kazekage. O candidato do Jinchuriki sempre foi selecionado entre pessoas relacionadas aos Kage. Ao ouvir isso, a expressão de Gaara ficou ainda mais sombria. Afinal, por esse motivo estúpido, ele estava sobrecarregado com aquela coisa ridícula. Sua mãe, Karura, que estava em seu último suspiro naquela época, se opôs, mas sua objeção foi rejeitada. Para que a aldeia continuasse a possuir esta arma poderosa, seu pai, o Yondaime Kazekage, ainda escolheu você. Karura deixou algo para você pouco antes de morrer. Você sabe o que é? Kakashi explicou e perguntou de repente. Gaara não reagiu e ficou atordoado por um longo tempo. Kaya-san deixou algo para mim? Por que eu nunca sei sobre isso? Foi levado pelo pai? Deve ser assim, caso contrário. Como eu poderia nunca ter visto isso? Gaara então balançou a cabeça e não disse nada. É areia, Kakashi disse fracamente, mas isso despertou as ondas no coração de Gaara. Areia? Gaara repetiu inexpressivamente. Sim, são aquelas areias. Você deve estar se perguntando por que essas areias não estão sob seu controle e sempre protegem você automaticamente. Essa não é a força do Shukaku? Kakashi balançou a cabeça e disse, a força do Shukaku é destrutiva, então como ela pode proteger você? Essas areias são o último presente que sua mãe deixou para você. Gaara ficou chocado ao ouvir isso e olhou para suas mãos. Ele viu areias finas flutuando ali. Neste momento, Gaara pareceu sentir o calor da areia. Este é o último presente do Kaya-san? Gaara ficou um pouco atordoado. Por um tempo, a sensação quente na areia derramou-se sobre ele como uma maré, fazendo Gaara se sentir estranhamente à vontade. Parece que você finalmente sentiu isso. Kakashi disse com um sorriso. Gaara moveu a palma da mão e disse, você está destravando o selo que selou meu chakra? Você não tem medo de que eu escape? Você não vai, porque ainda quer saber a próxima história. E comigo aqui, você não vai conseguir escapar mesmo que queira. Gaara ficou em silêncio quando ouviu isso. Kakashi está certo. Ele não conseguirá escapar, nem quer escapar. Sua mãe te ama profundamente e como seu tio, Yashamaru naturalmente saberá disso.
Portanto, o amor dele por você nunca foi menor. Então por que ele me assassinou? Por quê? Gaara disse com uma explosão de emoção e lágrimas começaram a transbordar de seus olhos incontrolavelmente. Essa foi a cicatriz mais profunda no coração de Gaara, mas neste momento, ela foi dilacerada com sangue. Porque ele é um shinobi. Kakashi disse friamente. Shinobi, que palavra pesada. Esta identidade pode carregar a maior responsabilidade neste mundo. Shinobi, Gaara disse inexpressivamente. Sim, como um shinobi, obedecer às ordens é uma obrigação, então ele tem que fazê-lo, porque essa é a ordem do Yondaime Kazekage. Ordem? Por quê? Porque nem mesmo meu pai se recusa a me deixar ir, Gaara murmurou. Não vou comentar muito sobre o seu pai. Na minha opinião, as ações dele são realmente estúpidas. Ele enviou Yashamaru não para te matar, mas para testar sua força. Ele está testando você, que é apenas uma criança de 6 anos de idade. Dessa vez, para ver se você se tornou a arma que ele deseja. Kakashi bufou com desdém. Ele está se sentindo extremamente desdenhoso pela ação de Yondaime Kazekage. Mesmo que as crianças deste mundo amadureçam prematuramente, quanto uma criança de 6 anos pode suportar? Nem todo mundo é o Uchiha Itachi, que aos 6 anos consegue enxergar problemas com o ponto de vista de Hokage. Capítulo 435. Ao ouvir isso, Gaara ficou confuso e murmurou a palavra que Kakashi acabará de dizer. Teste? Um teste, uma vida. O Yondaime Kazekage nem mesmo acreditava em seus próprios filhos. Ele nem deixou o irmão mais novo de sua própria esposa ir. Com uma pessoa como Kazekage, só posso dizer que para Sunagakure alcançar isso ponto não é sem razão. Kakashi lamentou, mas Gaara não ouviu. Neste momento sua mente estava repleta do sorriso de Yashamaru antes de sua morte. Agora que ele pensa sobre isso, há amor e alívio naquele sorriso. Gaara não conseguia entender porque seu pai não estava disposto a se dar uma infância linda. Olhando para o olhar confuso de Gaara, Kakashi disse suavemente, Gaara. Vendo que Gaara não respondeu ao seu chamado, Kakashi franziu a testa e então viu que o chakra dentro do corpo de Gaara parecia ter sinais de violência. Parece que Gaara ainda não tem a capacidade de resistir a este assunto, e em apenas um momento ele caiu na escuridão. Kakashi balançou a cabeça, formou selos com as mãos e pressionou a palma direita na barriga de Gaara. Que bom! O chakra que estava prestes a explodir instantaneamente tornou-se extremamente calmo sob o selo de Kakashi, não apresentando mais nenhum sinal de violência. As emoções de Gaara também se tornaram muito mais estáveis depois que Kakashi selou seu chakra furioso. Obrigado. Gaara engasgou alto e cuspiu as palavras com dificuldade. As palavras obrigado parecem muito estranhas para Gaara. Kakashi sorriu e disse, tudo bem, mas parece que suas emoções se estabilizaram. Sim, a razão pela qual as emoções de Gaara de repente ficaram fora de controle agora foi por causa do choque depois de ouvir a verdade sobre isso. No entanto, foi também porque o chakra do Shukaku começou a causar estragos. Porém, após ser reprimido por Kakashi, a agitação desapareceu. Bem, a história acabou. O que você acha disso? Kakashi olhou para Gaara e disse com grande interesse. Gaara também olhou para Kakashi, e um sentimento de dúvida é mostrado em seus olhos verdes. Como você sabe disso? Essas coisas acontecem em Sunagakure, e Kakashi está longe, em Konoha, então Gaara está muito preocupado como Kakashi sabia dessas coisas. Por um lado, envolve a autenticidade dessas coisas, e por outro lado, também está relacionado ao fato de Konoha ter plantado um espião em Sunagakure. Oh, eu não esperava que sua primeira pergunta fosse essa. Me surpreendeu um pouco. Fique tranquilo, naturalmente tenho minha própria fonte de inteligência. Talvez não como você imaginou, não é necessariamente que eu tenha um espião em Sunagakure. Kakashi olhou para Gaara, e seu olho em forma de lua crescente deu a Gaara uma sensação imprevisível. Gaara baixou a cabeça e ninguém sabe o que ele está pensando. Depois de ser derrotado por Naruto, Gaara decidiu abandonar seu antigo modo de vida. Ele invejou Naruto, então planejou seguir o caminho de Naruto. Agora que ele sabia da verdade sobre Yashamaru, a determinação em seu coração tornou-se ainda mais forte. Acontece que meu mundo já tinha luz antes, mas foi bloqueado por outros. Agora que a luz não existe mais, então eu me tornarei a luz. Se o Kazekage for incompetente, então eu me tornarei o novo Kazekage. Para que a mesma coisa nunca mais se repita. A aldeia que Kaya-san e Yashamaru amam, eu irei protegê-la. A iluminação crescendo em seu coração fez Gaara renascer completamente. Vendo a aparência de Gaara, Kakashi sorriu e disse, parece que você tomou uma decisão. Gaara olhou para Kakashi com muitas dúvidas em seu coração. Por que você está me contando isso? Do ponto de vista de Konoha, minha personalidade original deveria ser mais benéfica para Konoha. Sim, um Jinchuriki que só sabe matar é realmente mais fácil de lidar. Quanto ao motivo de eu ter feito isso, provavelmente vi a sombra de Naruto em você. Espero que você também consiga sair desse abismo escuro e sem fim. Não apenas para você, mas também para as pessoas que se sacrificaram por você e as pessoas que se importam com você agora. Aqueles que se importam comigo? Gaara perguntou um pouco confuso. Kakashi sorriu e disse, Kankuro e Temari sempre se preocuparam com você, mas sua indiferença sempre os manteve afastados. Kankuro, Temari. Gaara murmurou os dois nomes suavemente. Relembrando os dias em que esteve com eles, um sorriso não pôde deixar de aparecer no canto de sua boca. Sim, eu não percebi antes, mas agora que me lembro, eles realmente se preocupam comigo. Essas duas figuras sempre se aproximavam dele, mas ambas foram bloqueadas por ele. Pensando em suas expressões e medos toda vez que conversavam com ele, Gaara riu de si mesmo. O calor sempre esteve lá, mas o fato de ele estar fechado fez com que ele nunca fosse capaz de entendê-lo. Ok, já que você já entendeu, então vou te dar um presente. Presente? Gaara ficou intrigado. Kakashi sorriu, mas não explicou. Um flash apareceu de repente atrás de Gaara, e um golpe atingiu o pescoço de Gaara. Gaara só sentiu sua visão negra antes de desmaiar. Ao ver isso, Kakashi tirou as roupas de Gaara e formou um selo de mão com ambas as mãos. Na escuridão, Shukaku de repente sentiu um chakra entrando em seu território, e então Shukaku gritou com raiva. Droga, o que você está fazendo? Mas o rugido de Shukaku não teve nenhum efeito, e a poderosa força trazida pelo chakra o suprimiu e o fez não conseguir respirar. Depois, quando Kakashi viu que Gaara dormia pacificamente, ele assentiu satisfeito e saiu da cela. Ninguém sabe
o que Kakashi fez com Gaara. Mesmo Gaara não sabe disso, e o único que sabia provavelmente era Shukaku. 2 dias depois, Gaara foi libertado e deixou Konoha com Baki, Temari e Kankuro. As memórias chegaram ao fim e então Gaara olhou de volta para o jovem à sua frente. Neste momento, apenas Gaara e Kakashi eram os únicos no escritório do Kazekage. Originalmente, Baki não concordaria em deixar Gaara ficar sozinho com Kakashi. Afinal, a força de Kakashi é muito conhecida. Mesmo que a força de Gaara tenha melhorado, Baki sabia que Gaara ainda não é oponente de Kakashi. Mas sob a insistência de Gaara, Baki não teve escolha senão comprometer-se. Afinal, as duas aldeias ainda são aliadas. Se eles não ousarem deixar seu líder se reunir sozinho, isso mostrará que Tsunagakuri é muito covarde. Faz muito tempo que não nos vemos, ataque Kakashi, Gaara disse suavemente. Sim, eu não esperava que quando nos encontrássemos novamente, você já se tornaria um Kazekage. Parece que você alcançou seu objetivo. Kakashi disse com um sorriso. Obrigado, Gaara disse de repente. Kakashi ficou surpreso, mas logo entendeu por que Gaara lhe agradeceu. De nada. Sua vida agora é mais significativa do que antes? Gaara sentiu e uma luz suave brilhou em seus olhos. Capítulo 436. No corredor fora do escritório do Kazekage, Temari e Kankuro estão sentados juntos. Kankuro, o que Gaara e aquele ataque Kakashi conversaram dentro da sala por tanto tempo? Temari perguntou. Eu não sei. Se for apenas uma questão de negócios, não deveria demorar tanto, mas nunca ouvi falar do relacionamento pessoal de Gaara com aquele Kakashi. Só me lembro que o conhecemos há apenas 2 anos. Kankuro disse em dúvida. Isso é realmente estranho, mas eu não esperava que Konoha mandasse Kakashi. Afinal, ele é muito conhecido. Dizem que no plano de esmagamento de Konoha daquela época, 4 Kage convocados por Orochimaru usando o Edo Tensei foram derrotados por Kakashi, Temari exclamou. É realmente incrível, mas não é que os 4 Kage sejam invencíveis. Afinal, as pessoas convocadas por Edo Tensei não conseguirão usar toda a sua força. Isso também é verdade. Kankuro olhou pela janela e disse, eu não esperava que Gaara se tornasse o Kazekage. Era absolutamente impensável há 2 anos. Eu não esperava que tantas coisas acontecessem apenas nesses 2 anos. Depois que Tousan morreu, a personalidade de Gaara mudou drasticamente. Sim, mas a personalidade de Gaara agora é muito boa. Como seu Nei-san, estou muito feliz, Temari disse com um sorriso. Kankuro também concordou com a cabeça. Sim, eu também. Ainda não entendo por que Tousan não nos deixou brincar com Gaara quando éramos jovens. É óbvio que Gaara também pode mostrar um sorriso tão caloroso. Ele nunca foi um monstro. Quem sabe são os pensamentos do Tousan. Temari suspirou. De qualquer forma, agora que Gaara se tornou o Kazekage, Tsunagakuri inevitavelmente alcançará o pico mais alto. Sim, eu também acho. No momento em que discutiam, 2 figuras entraram. Kankuro e Temari não puderam deixar de ficar surpresos ao ver os recém-chegados. Tio-sama, Ebi-sama, por que você veio aqui? Você está aqui para participar da cerimônia de sucessão de Gaara? Kankuro disse respeitosamente. Nos 2 anos sem Kazekage, esses 2 idosos fizeram grandes esforços por Tsunagakuri. Depois que Gaara começou a atuar como Kazekage há alguns dias, esses 2 idosos voltaram para sua reclusão. Ebi sorriu e disse, são Kankuro e Temari. Ouvimos dizer que Gaara vai assumir o cargo de Godami Kazekage, então descemos da montanha para participar desta cerimônia de sucessão. Obrigado por vir aqui, Tio-sama, Ebi-sama. A cerimônia de sucessão será amanhã e providenciaremos um arranjo especial para vocês 2. Temari disse respeitosamente. Ebi sorriu e disse, ok, desculpe incomodá-lo. Vendo que a nova geração de shinobi de Tsunagakuri atingiu tal nível, Ebi se sentiu muito feliz. Ao contrário de Danzo de Konoha, Omura Mitokado e o Tatani Koharu, Ebi e Chiyo têm um fraco desejo de poder. Caso contrário, eles não viveriam reclusos na montanha. Com o status e prestígio dos 2 em Tsunagakuri agora, é uma coisa muito simples para eles se eles próprios querem se tornar o Kazekage ou apenas controlar Tsunagakuri. Em outras palavras, as lutas internas de Konoha são provavelmente as piores entre as 5 grandes aldeias shinobi. Nem é preciso dizer sobre Komogakuri, pois é a vila mais unida entre as 5 grandes aldeias shinobi. Em Iwagakuri, Sandai Mitsushikage é o shinobi mais veterano e poderoso, então ele pode suprimir toda a insatisfação. Kerigakuri, que foi originalmente destruída por Obito, agora está sendo reparada por ter o Mimei e transformada em uma vila unida. Quanto a Tsunagakuri, embora sua força esteja na base das 5 grandes aldeias shinobi, elas ainda são consideradas uma aldeia unida. Em Konoha, talvez o Sandai Myokage fosse muito indulgente com os mais velhos, de modo que esses 3 mais velhos saltassem e questionassem sua decisão a cada passo. Estão todos na casa dos 70, mas ainda pensam em lutar pelo poder o dia todo. Agora que Tsunade está no comando, ela terá que enfrentar esses 3 anciões e fazer o possível para equilibrar Konoha. Afinal, há coisas que não podem ser suprimidas com violência. Esta é uma das razões pelas quais Kakashi estava relutante em assumir a posição de Godami Hokage. Afinal, se Kakashi se tornar Hokage, ele ficará constrangido e enfrentará aqueles 3 anciões. Diferente da aparência feliz de Ebis, Chiyo parecia perdida em pensamentos, e a expressão em seu rosto não continha muita alegria. Os enviados de Konoha já chegaram? Chiyo abriu a boca e perguntou. Sim, Tio-sama, eu pessoalmente os peguei. Neste momento, Kazekage-sama está recebendo-os, disse Kankuro respeitosamente. Quem é o líder? Ao ouvir essa pergunta, Kankuro ficou surpreso por um momento. Ele não entendeu por que Chiyo estava tão preocupado com esse assunto, mas ainda assim respondeu. É o comandante da Anbu de Konoha, ataque Kakashi. Assim que a voz caiu, a intenção assassina de Chiyo explodiu incontrolavelmente, chocando as 3 pessoas presentes. Com certeza, é ele, Chiyo murmurou. Vendo isso, Ebis rapidamente agarrou a mão de Chiyo e disse, Nei-san, por favor, não cause problemas. Tsunagakuri agora não será capaz de resistir a uma guerra com Konoha. Ao ouvir isso, a intenção de matar do corpo de Chiyo se dissipou lentamente, e então ela disse suavemente, eu sei. Tanto Temari quanto Kankuro começaram a suar frio. Eles são realmente dignos de serem a figura lendária de Tsunagakuri. Mesmo que tenham mais de 70 anos, eles ainda podem liberar uma aura tão aterrorizante.
Acontece que Kankuro e Temari se perguntaram por que a intenção de matar de Chiyo explodiria repentinamente quando ela ouviu o nome de Kakashi. Eles tinham inimizade? No entanto, esses dois não são pessoas da mesma época, então é quase impossível para eles terem qualquer inimizade. Tanto Kankuro quanto Temari ficaram um pouco preocupados. Se Chiyo realmente tivesse algum conflito com Kakashi, seria difícil para Sunagakure resistir agora. Assim que os quatro ficaram em silêncio, a porta do escritório do Kazekage se abriu. Kakashi e Gaara saíram de dentro. Kazekage-sama, Temari e Gaara avançaram apressadamente. Gaara sentiu e então viu Chiyo e Ebis. Gaara ficou surpreso e então deu um passo à frente e disse: Chiyo-sama, Ebi-sama, por que vocês dois desceram da montanha? Haha, Gaara, Nei-san e eu estamos descendo para parabenizá-los por assumir a posição de Kazekage. Muito obrigado, Ebi-sama. O olhar de Chiyo se concentrou em Kakashi assim que os dois saíram, e seus sentimentos estão muito complicados neste momento. Kakashi também olhou para Chiyo. Como shinobi, sua percepção em relação à malícia é muito forte. Kakashi pode sentir a hostilidade dirigida a ele por parte da velha senhora. Quando ele viu Gaara se dirigir a ela, ele entendeu de onde vinha essa hostilidade. Kakashi também está desamparado com isso. No campo de batalha, cada um está sozinho e ninguém está certo ou errado. A vida e a morte são apenas uma questão de momento. Ou você morre ou eu morro. Eles não podem culpar os outros por isso. Se Chiyo realmente quer fazer algo com ele por causa do ódio da geração anterior, então Kakashi definitivamente não ficará parado. As pessoas presentes obviamente também notaram esta atmosfera estranha. E por um tempo, todos os olhos estavam voltados para os dois. Ataque Kakashi. Muito bem, você parecia exatamente com aquele caninos brancos. Chiyo olhou para Kakashi e disse friamente. Capítulo 437. A atmosfera entre Kakashi e Chiyo de repente tornou-se um pouco sutil. Todos os presentes podem dizer que Chiyo é absolutamente hostil a Kakashi. Parece que no próximo segundo ela provavelmente agirá. Kakashi olhou para o rosto enrugado de Chiyo como Sandai Miyokage e sorriu lentamente. Obrigado pelo seu elogio, Chiyo-sama, mas ainda sou muito pior comparado ao meu pai. Chiyo estreitou os olhos e disse, haha, sua perspicácia é contida, mas posso ver que caninos brancos não é tão bom quanto você na sua idade. Suas palavras são assustadoras. A atmosfera entre eles tornou-se mais solene e o ar pareceu ficar um pouco frio. Tanto Temari quanto Kankuro ficam surpresos. Chiyo-sama vai atacar Kakashi? Sem falar na questão de saber se ela pode vencer ou não, em primeiro lugar, isso será um desastre diplomático. Eu realmente quero acabar com você aqui, disse Chibo suavemente. Kakashi ficou indiferente ao ouvir isso, mas o sorriso em seu rosto gradualmente se expandiu. Ebis e Gaara ficaram surpresos ao ouvir isso, pois não esperavam que Chiyo dissesse essa frase de repente. Quando todos estavam se perguntando nervosamente o que iria acontecer, Chiyo sorriu de repente. As rugas em seu rosto estão comprimidas neste momento, como uma flor desabrochando. Hahaha, estou brincando, só estou brincando com você. Chiyo deu um sorriso malicioso. Ao ouvir isso, Gaara e outros não puderam deixar de respirar aliviados. Ebis então disse, Nei-san, não é hora de fazer piada. Haha, me desculpe. Chiyo disse com um sorriso. Kakashi olhou para Chiyo, ainda com um sorriso gentil no rosto. Ele podia sentir que Chiyo realmente planejava fazer algo agora e que a intenção de matar era real. Mas parece que por alguma razão essa intenção assassina desapareceu completamente. Chiyo-sama realmente gosta de brincar. Kakashi disse com um sorriso. Enviado de Konoha dou-lhe as boas-vindas a Sunagakure. Espero que esta viagem o deixe satisfeito, disse Chiyo fracamente. Obrigado pela sua bênção, Chiyo-sama. Chiyo olhou para Kakashi uma última vez antes de se virar e sair. O resto das pessoas presentes ficam um pouco confusas ao ver Chiyo sair de repente daquele jeito. Vendo isso, Ebis disse apressadamente. Nei-san provavelmente não está se sentindo bem. Vou vê-la agora. Kazekage-sama, vamos nos aposentar primeiro. Ok, Ebis-sama. Ebis imediatamente seguiu Chiyo e saiu do prédio do Kazekage. Nei-san, você foi muito impulsivo agora, disse Ebis. Chiyo suspirou e disse, essa vingança não pode ser vingada? Nei-san, estamos todos velhos agora, então não podemos simplesmente esquecer isso? Quando Caninos Brancos morreu, você já não deixou esse rancor passar? Sim, eu deixei passar no começo. Mas se meu filho e minha nora não morressem, talvez eles agora tenham se tornado figuras famosas neste mundo shinobi, e Sazori não sairá da aldeia. Minha família viveria feliz então. Mas por que acabou assim? Toda a minha família me deixou. Chiyo olhou para o céu claro e disse lentamente. Nei-san, não podemos fazer nada sobre isso. No campo de batalha, cada um está por conta própria. White Fang está morto, então só podemos deixar esse rancor passar. No momento, o filho de White Fang ocupava uma posição elevada em Konoha, então nós e Sunagakure não podemos fazer nada com ele. Além disso, com a força atual de Sunagakure, não podemos acabar com ele. Você sentiu a força dele agora há pouco, certo? Mesmo se você e eu dermos as mãos para lidar com ele, nossa chance de vencer é de apenas 50%. Chiyo ficou em silêncio quando ouviu isso e então disse baixinho, eu entendo. Ebis deu um suspiro de alívio ao ouvir a resposta de Chiyo. Ele estava com muito medo de que Chiyo não conseguisse se conter. Se isso acontecer, a relação amigável que Konoha e Sunagakure finalmente estabeleceram seria destruída. Na embaixada, Kakashi sentou-se em segurança em seu quarto. À sua frente estão os 10 Anbu que ele trouxe. A missão deles desta vez não é confidencial. Então esses Anbu removeram o uniforme da Anbu e mudaram sua aparência de volta para um shinobi normal de Konoha. Tenzo, Taiga, quero que vocês dois fortaleçam a segurança ao redor da embaixada, para não deixar que as pessoas nos perturbem. Ayati e o Gal, vocês dois são responsáveis pela patrulha, e os demais ficam em grupos de 3, para mudar de turno a cada 3 horas. Sim, comandante. Todos responderam em uníssono. Tenzo deu um passo à frente e perguntou. Kakashi-senpai, há algum perigo em Sunagakure desta vez? Kakashi balançou a cabeça e disse, eu não sei, mas é só por precaução. O filho e a nora de Chiyo morreram nas mãos do meu pai, então agora ela tem um pouco de ódio por mim. Pode ser capaz de restringi-lo agora devido ao relacionamento entre Konoha e Sunagakure. Isso não descarta a possibilidade de ela fazer isso com antecedência. É sempre bom estar preparado. Então é assim. Tianzan assentiu e disse, comandante, como aquela velha bruxa Tinho se atreve a atacar você?
Se ela realmente se atreveu a fazer isso, eu, Hyuga Taiga, serei o primeiro a matá-la. Taiga, não seja tão impulsivo. Não podemos apenas causar conflito, exceto que é o último recurso. A relação entre Konoha e Tsunagakure acaba de se estabilizar. O Godami Kazekage também tem grande boa vontade para com Konoha. Este é o resultado de muito trabalho duro. Então não podemos destruí-lo só por causa deste pequeno assunto. Entre os países nem tudo se resolve com violência. A diplomacia pacífica também é muito importante. Hyuga Taiga coçou a cabeça ao ouvir isso. Aparentemente, ele não entendeu muito bem a afirmação de Kakashi. Kakashi suspirou. Parece que a inteligência de Hyuga Taiga não é tão boa. Resumindo, lembre-se de não agir sem autorização, disse Kakashi. Sim, comandante. Embora Hyuga Taiga ainda não entendesse, ele sabia que só precisava obedecer às ordens de Kakashi, pois Kakashi sempre tem razão. Ok, vamos descansar. De acordo com a divisão de trabalho agora, vamos atribuir o tempo para cada grupo. Sim. Ao cair da noite, Kakashi está sentado em cima da cama com as duas pernas cruzadas. O Senjutsu Chakra dentro de seu corpo está constantemente se acumulando. O selo amaldiçoado branco prateado em suas costas está melhorando gradualmente. A fusão dos 3 Senjutsu já acontece há algum tempo, e o grau de conclusão chegou a quase 70%. Kakashi estima que o Senjutsu Chakra será completamente fundido com sucesso em alguns meses. Nesse momento, esta fusão completa do Senjutsu Chakra pode lhe trazer muitas surpresas. Kakashi abriu os olhos e a energia natural ao redor de seu corpo se dissipou. A integração é tranquila, só os olhos. Kakashi então tocou seu olho esquerdo. A fusão dos 2 olhos foi muito mais lenta do que eu pensava. Na obra original, leva muito tempo para que os olhos de Itachi se integrem completamente ao corpo de Sasuke. Portanto, pode não ser estranho que seu olho se integre por mais tempo, já que ele é um estranho. Neste momento, uma pequena marionete subiu de repente pela janela. O boneco não tem mais de 20 centímetros de comprimento e tem uma aparência feia. Vendo isso, Kakashi ficou um pouco surpreso. Assim que ele estava prestes a dar um passo à frente para olhar mais de perto, viu que o pequeno boneco de repente abriu a boca e emitiu uma nota. Kakashi observou o bilhete por um tempo e só o pegou depois de confirmar que não havia veneno nele. Ninguém poderia culpar Kakashi por ser cauteloso agora. Afinal, ele está no território de Tsunagakure agora. Quando se trata do uso de veneno, todo mundo shinobi não se compara a Tsunagakure. Afinal, Tsunade caminhou na estrada para salvar pessoas e ela despreza o veneno. Kakashi abriu e leu o conteúdo. Sobremesa de Tsunagakure, esperando para conversar, Tio. Kakashi estreitou os olhos, levantou-se e saiu da embaixada. Capítulo 438. A partida de Kakashi foi vista pela patrulha Hyuga Taiga. Hyuga Taiga sentiu que era um pouco estranho e queria perguntar a Kakashi onde ele estava indo tão tarde da noite. Mas neste momento, a voz de Kakashi soou no ouvido de Hyuga Taiga. Taiga, vou sair um pouco. Você pode continuar monitorando a embaixada. Ao ouvir isso, Hyuga Taiga ficou surpreso. Ele então assentiu e continuou seu trabalho. A sobremesa de Tsunagakure é um campo de treinamento para Tsunagakure. Ao contrário da vegetação exuberante de Konoha, Tsunagakure é cercada por sobremesas e não há muitas plantas verdes lá. Kakashi às vezes se perguntava por que o Shodame Kazekage não pediu ao Shodame Okage para vir à Terra do Vento para criar vegetação exuberante durante a reunião dos 5 Kage. Afinal, segundo a lenda, as árvores ao redor de Konoha foram criadas pela liberação de madeira do Shodame Okage. Percebe-se que esse assunto foi possível de ser feito. Desta forma, o ambiente da Terra do Vento melhoraria e seria muito mais confiável para as gerações futuras. Afinal, o ambiente geográfico do impacto de um país na economia não é pequeno. Talvez o Shodame Kazekage estivesse com medo de que a liberação de madeira do Shodame Okage pudesse ser usada para monitorar seu território. Depois de um tempo, Kakashi decidiu parar de pensar nisso. Ele viajou por Tsunagakure e logo chegou ao deserto. Não havia muito vento e areia neste momento, então a linha de visão estava muito clara. Kakashi olhou para longe e viu a figura magra e pequena como esperado. Você está aqui, ataque Kakashi. Tio olhou para Kakashi que apareceu não muito longe e disse suavemente. Eu me pergunto por que Tio-sama me ligou para vir aqui tão tarde da noite. Precisa de alguma coisa? Tio não respondeu imediatamente à pergunta de Kakashi, mas olhou para a lua crescente no céu. A atmosfera ficou um pouco silenciosa por um tempo. Kakashi não falou, Tio também não falou e ninguém quebrou o silêncio. Kakashi, você entende o que é perder um ente querido? Depois de muito tempo, Tio finalmente falou. Kakashi não pôde deixar de sorrir ao ouvir a pergunta de Tio. Tio-sama, se você me investigou, deveria saber que já senti dor antes da maioria das pessoas e mais de uma vez. Olhando para Kakashi que tinha um sorriso no rosto, Tio ficou um pouco surpresa. Sim, Tio investigou sobre Kakashi. Afinal, como ela poderia não investigar o filho de seu inimigo mortal? Foi por causa dessa investigação que ela ficou ainda mais chocada. Ela não fica apenas chocada com a força dele, mas também com a experiência dele. Sua mãe morreu, seu pai morreu, seu melhor amigo morreu, seu companheiro de equipe morreu, seu professor morreu e a esposa de seu professor morreu. Ao longo de sua adolescência, Kakashi passou por uma miséria que muitas pessoas não experimentariam em toda a vida. Para que ele ainda consiga ficar aqui sorrindo neste momento depois de vivenciar tais coisas, Tio tem que dizer que a pessoa que está à sua frente neste momento é realmente digna de admiração. Se fosse alterado para outra pessoa, Tio sabia que essa pessoa já teria quebrado. Mas Kakashi não. Ele ainda vivia fortemente neste mundo e emitia uma luz muito forte, fazendo com que ninguém possa ignorá-lo. Sim, você deve entender, então, você também deve ser capaz de entender minha dor por perder meu filho. Tio disse suavemente. Kakashi franziu a testa e disse, Tio-sama, posso entender o seu sentimento. Se você quer vingança, não vou escapar. Mas você realmente quer destruir a relação amigável que Konoha e Tsunagakure formaram depois de muito trabalho duro? Passei toda a minha vida por Tsunagakure, então naturalmente não enviarei Tsunagakure para o atoleiro da guerra novamente. Então, o que você quer fazer? Kakashi olhou para Tio com algumas dúvidas e perguntou. Tio não falou, mas pegou um pergaminho e abriu o selo dele. Bang, bang, bang. O chakra azul saiu do pergaminho, condensado em 10 pedaços, cada um com um pedaço de papel em cima. Então 10 bonecos brancos apareceram. A coleção Shikamatsu de 10 fantoches.
Esta é a obra-prima de Monzaemon Shikamatsu, o primeiro mestre de marionetes. Existem 10 fantoches da coleção Shikamatsu, e também são meus fantoches mais poderosos. Não é uma luta até a morte, e não importa qual seja o resultado, vou deixar de lado esse rancor. À medida que a idade aumenta, o coração de Chiyo torna-se cada vez mais suscetível à autoculpa. Ela se culpa por não ter salvado seu próprio filho e se culpa por não ter evitado que Sasori desertasse. Neste momento, enfrentando o filho de seu inimigo mortal, Chiyo não pode matar, então ela só pode escolher este caminho. Independentemente do resultado, depois disso ela pelo menos reduzirá o fardo em seu coração. Kakashi ficou um pouco surpreso ao ver isso. Ele não esperava que Chiyo convocasse a coleção de 10 fantoches Shikamatsu. Pode-se dizer que esses 10 fantoches são os fantoches poderosos que todo mestre de marionetes deseja ter. Se esses 10 fantoches cooperassem e atacassem juntos, o poder combinado seria suficiente para destruir um castelo. Mas vendo a atitude de Chiyo, Kakashi entendeu o que ela quis dizer. Esta senhora está apenas em busca de conforto psicológico. Neste caso, Kakashi também pode realizar o desejo dela. Depois que Kakashi recebeu o convite de Chiyo na embaixada, ele já previu que esta noite poderia não ser calma. Ele sabia que a batalha seria inevitável. Claro, Kakashi não tinha muito medo disso. Neste caso, deveríamos lutar primeiro. Depois desta batalha, a inimizade entre você e eu seria completamente eliminada. Claro, já estou tão velho, então não quero fazer mais coisas sem sentido. Bem, depois que esta batalha terminar, vou lhe contar uma informação que pode lhe interessar. Kakashi disse com um sorriso. Chiyo ficou um pouco confusa quando ouviu isso. Que tipo de informação pode me interessar? Que informação? Você saberá mais tarde, por enquanto devemos começar. Kakashi disse enquanto uma luz branca brilhava em sua mão direita e a espada do milênio já apareceu. A lâmina afiada carrega um arrepio profundo. Chiyo não falou mais depois de ver isso. De qualquer forma, saberei que tipo de informação é depois desta batalha. A batalha entre os dois estava prestes a estourar. Ao longe, Gaara e Ebis estão observando esta cena de longe. Ebi-sama, o que Chiyo-sama está planejando? Esta batalha não tem sentido, Gaara disse suavemente. Ebi sorriu gentilmente e disse, Kazekage-sama está aí apenas a obsessão de Nei-san. Depois que ela terminar de desabafar tudo, ela ficará bem. Não, estou preocupado que Chiyo-sama se machuque. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, Kazekage-sama. Nei-san já se preparou para a lesão. Para Nei-san, uma pequena lesão é apenas um assunto trivial comparado ao assunto de sua vida. Bem, já que Ebi-sama disse isso, não tenho nenhuma opinião. Só espero que essa farsa acabe logo. Gaara suspirou. Ebis assentiu e olhou para os dois que estavam prestes a lutar. Nei-san, você ainda é o mesmo. Ebis disse silenciosamente em seu coração. Quando a batalha começou, Chiyo estendeu as palmas das mãos e em um instante, 10 fios azuis de chakra saltaram de seus dedos e se conectaram aos 10 fantoches. A aura de Chiyo mudou dramaticamente neste momento. E então, os olhos de Chiyo pousaram em Kakashi. Vendo isso, Kakashi apertou a espada em sua mão e o canto de sua boca sob a máscara inclinou-se ligeiramente. Capítulo 439. Todos os 10 bonecos da coleção Shikamatsu são diferentes uns dos outros. Kakashi não sabia nada sobre eles, mas com base em suas aparências e nas posições desses fantoches, ele provavelmente poderia adivinhar. Puppet Master é o tipo especial de Shinobi de Sunagakure. Eles fazem fantoches e depois usam o fio chakra para operá-los. Os bonecos possuem diversas armas escondidas e também revestidas de veneno para derrotar o oponente. Pode-se dizer que a habilidade do Puppet Master está toda na marionete, então o combate corpo a corpo é seu grande ponto fraco. Esta também é uma das razões pelas quais Sasori quer fazer com que seu próprio corpo se torne uma marionete. Como são muito fracos no combate corpo a corpo, eles só precisam transformar seu próprio corpo em uma marionete. Desta forma, a marionete e o mestre das marionetes se tornarão um, e sua maior fraqueza será eliminada. Entre os 10 bonecos da coleção Shikamatsu, há 2 bonecos que são especialmente utilizados para proteger o mestre dos bonecos. Esses 2 fantoches estão nos lados esquerdo e direito de Chiyo e parecem estar de mãos vazias. Os 8 restantes estão espalhados por toda parte e parecem ser tipos de combate corpo a corpo. Uma delas é uma marionete feminina com um par de espadas que parece ser sua arma. Quanto ao resto dos bonecos, Kakashi não sabia sobre suas armas, então Kakashi ainda não conhecia seu estilo de ataque. Que número surpreendente de fantoches, todos os 10 têm funções diferentes. Kakashi perguntou suavemente. Você chegou a essa conclusão só de olhar para ele? Que habilidade de observação poderosa. Chiyo elogia. Kakashi não respondeu, e então, a espada do milênio em sua mão foi coberta por uma luz azul. Esse é o chakra do atributo relâmpago. Então vamos começar. Quando Kakashi terminou de falar, ele correu em direção a Chiyo. Tão rápido. Chiyo ficou chocada. Os dedos de ambas as mãos começaram a se mover e exceto pelas 2 marionetes que a protegiam, as 8 marionetes restantes se moveram e correram em direção a Kakashi. O boneco de rosto azul assumiu a liderança e atacou Kakashi primeiro com um soco. Vendo o soco, Kakashi se esquivou facilmente, mas de repente, neste momento, vários cabos de aço pontiagudos saíram da cabeça do boneco de rosto azul. Os cabos de aço brilhavam friamente e pareciam extremamente afiados. Não há dúvida de que se esses cabos de aço esfaqueassem o corpo de uma pessoa, a vida dessa pessoa estaria em perigo. Os cabos de aço pontiagudos atingem o corpo de Kakashi pela frente, mas Kakashi estava calmo mesmo depois de ver isso. A espada do milênio na mão se move em um arco semicircular, bloqueando todos os cabos de aço pontiagudos, um após o outro. Din din din. Os inúmeros sons de colisão parecem formar uma nota elegante. Kakashi pegou uma kunai com a mão esquerda, estreitou o olho direito e jogou-a fora instantaneamente.
Ele encontrou uma lacuna nos incontáveis cabos de aço pontiagudos e a kunai foi esfaqueada na articulação do pescoço da marionete de rosto azul. Clique. A kunai que cobria o chakra do atributo vento cortou diretamente o pescoço da marionete de rosto azul e então os cabos de aço pontiagudos pararam de se mover. No entanto, isso não terminou aí, pois uma marionete de cabelos brancos segue de perto por trás. Seus braços foram esticados rapidamente e parecia que ele queria abraçar Kakashi. Existem pontas afiadas em ambos os braços, e o caminho de retirada de Kakashi foi diretamente bloqueado por ele. O boneco de cabelo branco cuspiu 3 orbes de sua boca neste momento, e há alguns símbolos nos orbes. É uma bomba. Kakashi tomou uma decisão decisiva e formou selos de mão com ambas as mãos. Ari Gizo, agulha Gizo. O cabelo branco prateado de Kakashi tornou-se duro como ferro e bloqueou à força as 3 bombas orbe. Jogando a espada do milênio com a mão direita, ele perfurou a cabeça do boneco de cabelos brancos. O boneco quebrou instantaneamente. Sua figura avançou e então pegou a espada do milênio novamente. Kakashi olhou para Tio com uma expressão calma. Tio não se comoveu. Afinal, os ataques das marionetes foram encadeados um após o outro. Enquanto as marionetes ainda estivessem lá, Kakashi não teria chance de respirar. Os bonecos de rosto vermelho e branco também alcançaram Kakashi neste momento. A mão esquerda de um dos bonecos e a mão direita do outro foram mantidas juntas. E 4 grandes lâminas de chakra com rotação em alta velocidade apareceram no pescoço do boneco de rosto vermelho. Vendo as lâminas de chakra, Kakashi acredita que essas lâminas de chakra podem cortar quase tudo. Existem tantos truques. Kakashi suspirou em seu coração, mas os movimentos de suas mãos não pararam. O chakra do atributo relâmpago na espada do milênio foi condensado em um relâmpago aterrorizante. Técnica da espada do clã ataque, lâmina relâmpago. O chakra do atributo relâmpago na espada do milênio se esticou instantaneamente e se transformou em uma lâmina. A lâmina cortou diretamente nas 4 grandes lâminas de chakra. O boneco de rosto vermelho com suas 4 grandes lâminas de chakra foi destruído após colidir com o ataque de Kakashi. Em apenas alguns segundos, 3 bonecos foram destruídos por Kakashi. Tio, que está ao longe, ficou chocada ao ver isso. Que velocidade assustadora! Que poder destrutivo aterrorizante! Esses fantoches são todos feitos de materiais muito duros, mas nenhum deles pode resistir ao seu golpe. Que esgrima aterrorizante! Olhando para a figura à distância, Tio parece ver a figura invencível no campo de batalha daquela vez. O mesmo cabelo branco prateado, a mesma velocidade assustadora e a mesma esgrima notável. A diferença é que uma pessoa usa uma espada curta e a outra uma espada longa. Mas ainda é muito cedo para decidir o vencedor. Tio moveu as mãos novamente e incontáveis fios de chakra dispararam e se prenderam aos fantoches. Quanto menor for o número de fantoches que ela controla, mais Tio poderá se concentrar nos fantoches e mais forte será o poder que os fantoches restantes poderão exercer. A marionete vermelha agora brandia um par de espadas e golpeava Kakashi. Kakashi não ficaria atrás. A espada do milênio em sua mão colidiu violentamente com o par de espadas. Jin. Inúmeras faíscas espalhadas. Kakashi ficou um pouco surpreso ao ver isso. Ele não esperava que a qualidade deste par de espadas fosse surpreendentemente tão boa. Deve-se saber que neste momento a espada do milênio de Kakashi é quase tão difícil quanto a espada Kusanagi de Orochimaru. E para este par de espadas não ser danificado após o confronto com a espada do milênio, foi realmente incrível. É realmente uma obra-prima do primeiro Puppet Master. A velocidade da marionete vermelha é muito rápida, e o par de espadas continua atacando Kakashi. Com 2 espadas atacando juntas, a velocidade é incrivelmente rápida. Porém, a velocidade sempre foi a especialidade de Kakashi. A espada do milênio de Kakashi se transformou em uma luz prateada, colidindo constantemente com o par de espadas. O som da colisão do aço continua tocando. Nesse momento, os 2 bonecos ficaram um ao lado do outro, e o terceiro boneco ficou sobre os ombros dos 2 bonecos, formando uma formação triangular. Ao mesmo tempo, as línguas dos 3 fantoches saíram e havia palavras Buda, Dharma, Sangha, escritas nela. Tio então gritou baixinho, Sub-Kikai, esmagamento por sucção de 3 joias. Uma poderosa sucção de vento saiu dos 3 fantoches, formando um poderoso tornado. Neste momento, Kakashi ainda estava lutando contra a marionete vermelha. A marionete vermelha que estava lutando contra Kakashi imediatamente retirou-se do alcance da força de sucção. E quando Kakashi virou a cabeça, ele viu o terrível tornado de sucção avançando em sua direção. Besteira! Kakashi murmurou e sentiu seu corpo sendo sugado por essa força de sucção. É como ser sugado por Bunstein. Chakra então avançou em direção aos pés de Kakashi, fazendo-o ficar parado. Neste momento, Kakashi rapidamente terminou de formar selos de mão. Capítulo 440. Katon, rica no jutsu. Liberação de fogo. Técnica do fogo do dragão. Uma chama quente em forma de dragão jorrou da boca de Kakashi. Tinho ficou surpreso. Ela não esperava que a reação de Kakashi fosse tão rápida, e também não esperava que Kakashi fosse capaz de usar uma liberação de fogo tão poderosa em um instante. O Trigevel Suction Crushing é um ninjutsu que absorve o alvo na frente dos 3 bonecos e os destrói com a pressão do vento. Mas neste momento, não apenas Kakashi não foi sugado para o alcance da sucção, ele também já recuperou o equilíbrio e todo o seu corpo está firmemente pregado no chão. Com seu controle de chakra quase perfeito, Kakashi é capaz de permanecer firme mesmo depois de ser sugado. Ao mesmo tempo, a terrível chama em forma de dragão voou em direção às 3 marionetes. O poderoso tornado de vento ajudou a chama em forma de dragão a ficar ainda mais quente. É mal, Tio pensou secretamente. Com um movimento repentino de suas mãos, ela parou o esmagamento por sucção das 3 joias, então trouxe os 3 fantoches de volta antes que a chama em forma de dragão os alcançasse. No momento em que os 3 fantoches acabaram de sair, a enorme chama em forma de dragão atingiu o local onde os 3 fantoches estavam originalmente localizados. Estrondo.
Um barulho alto soou, e um grande fosso se formou naquele local, o fosso completamente escuro, aparentemente queimado pelas chamas. Em apenas um instante, ele pode usar uma liberação de fogo tão aterrorizante. Este Kakashi. Ao longe, Ebis não pôde deixar de suspirar. Ele ficou chocado ao ver a força de Kakashi. Embora soubesse que Kakashi tinha uma grande reputação no mundo shinobi, ele sentiu que Kakashi não era tão especial. Afinal, ele viu muitos especialistas em sua vida, e a maioria deles não era inferior a Kakashi. Mas neste momento, depois que Ebis viu esta cena, ele pode sentir que era muito arrogante. Quando Chiyo viu que seus 3 fantoches estavam bem, ela ficou aliviada. Agora não é hora de relaxar. A voz de Kakashi reverberou de repente nos ouvidos de Chiyo. Chiyo se assustou e rapidamente moveu as mãos. 2 marionetes de combate corpo a corpo perto dela imediatamente avançaram e bloquearam o caminho de Kakashi. Kakashi acenou com a espada do milênio, mas ela não acertou nada. Vendo um soco vindo em sua direção, Kakashi retirou sua espada para bloqueá-lo. Jin. A força poderosa por trás do soco derrubou Kakashi meio passo para trás. Chiyo aproveitou a oportunidade para se distanciar dele. Como mestre de marionetes, ela deve absolutamente manter distância de seu inimigo. Assim que seu inimigo chegar perto dela, será perigoso para ela. Sem mencionar um shinobi do tipo rápido como Kakashi. Kakashi estreitou os olhos e olhou para os 2 bonecos com uma expressão pensativa. Para a marionete exercer uma força tão grande, além do chakra usado pelo mestre das marionetes, o resto é por causa de seus materiais. Devo dizer que os materiais desses bonecos são realmente bons e ultrajantes. Kakashi pensou secretamente em seu coração. Então, o chakra começou a se condensar na mão esquerda e o relâmpago azul cobriu diretamente toda a palma da mão. Chidori. Os 2 fantoches foram puxados por Chiyo e depois retiraram-se para o lado de Chiyo. Ao mesmo tempo, o boneco ruivo atacou Kakashi novamente. Atrás dele, os outros 4 fantoches também estão cercados. Kakashi se esquivou do par de espadas para a esquerda e para a direita enquanto procurava uma lacuna. Lá. Kakashi exclamou em seu coração e então em um instante muito Senbon azul voou do Chidori em sua mão esquerda. Chidori Senbon. As finas agulhas azuis voaram em direção às articulações do pescoço e das mãos da marionete ruiva. O Chidori Senbon demonstrou sua terrível capacidade de penetração neste momento. Uau! Um grande número de Chidori Senbon foi bloqueado pelo par de espadas, mas a maioria deles ainda penetrou nas articulações do pulso e pescoço do boneco ruivo. Perfurar. Os braços do boneco ruivo caíram diretamente e a cabeça do boneco também voou. Como isso é possível? Chiyo ficou chocada ao ver isso. Não importa o quão difícil seja o boneco, ele deve ter pontos fracos. Suas juntas são a maior fraqueza do boneco. Kakashi disse suavemente. Chiyo olhou para Kakashi com amargura. Como uma poderosa mestre de marionetes, ela naturalmente sabia do que Kakashi estava falando. Para que o boneco se mova, ele precisa de articulações para combinar as partes do corpo, e essas articulações se tornarão os pontos fracos do boneco. Porém, agora mesmo, Chiyo manipulou o boneco ruivo com extrema rapidez. Mas mesmo assim, Kakashi ainda foi capaz de determinar os pontos fracos e usar o Chidori Senbon para destruir suas articulações. Chiyo nunca viu esse nível de visão e julgamento em toda a sua vida. Além disso, o poder destrutivo do Chidori Senbon é incrível. É preciso saber que embora as juntas sejam relativamente frágeis, com os materiais desses bonecos lendários ainda era muito difícil. Mas ainda foi perfurado pelo Chidori Senbon. Isso mostra a terrível força de penetração de Chidori Senbon. Chidori Senbon é um ninjutsu Kakashi desenvolvido em seus primeiros anos. Ele originalmente apenas imitou os movimentos de Sasuke na obra original, mas mais tarde adicionou a técnica Shuriken Shadow Clone ao Chidori Senbon, o que fez o Chidori Senbon se tornar mais poderoso. E é tão poderoso que pode facilmente perfurar as articulações dos bonecos lendários. Parece que a batalha terminará em breve, disse Kakashi suavemente. Não é tão simples assim. Chiyo acenou com as mãos e os 6 fantoches restantes dançaram instantaneamente. Shiro e Gigi, Mugen no SH. Técnica secreta branca arte secreta. Coleção de ilusões. Os 6 fantoches se aglomeraram ao mesmo tempo em um instante, formando um cerco em torno de Kakashi. Kakashi olhou em volta e sua expressão ficou solene. Embora esses fantoches tenham cooperado estreitamente antes, todos subiram um por um, então Kakashi foi capaz de derrotá-los um por um. Mas agora parece que esses fantoches estão planejando atacá-lo ao mesmo tempo. Nesse caso, seria equivalente a lutar contra 6 pessoas ao mesmo tempo. Mas desta forma, a habilidade necessária para o Puppet Master também é extremamente alta. Equivale a usar 6 técnicas de combate ao mesmo tempo. Para o Puppet Master não são necessários apenas os requisitos técnicos, mas também os requisitos mentais. Embora Chiyo pareça estar controlando 10 marionetes, na verdade, ela controlava apenas 3 ou 4 marionetes no momento. O resto dos fantoches estava apenas esperando parado. Kakashi não sabia se Chiyo poderia realmente controlar 10 marionetes ao mesmo tempo em seu auge, mas Kakashi sabia que agora Chiyo, que está na casa dos 70, certamente não tem essa habilidade. Quando uma pessoa envelhece, a energia é a primeira coisa a diminuir, e controlar uma marionete requer muita energia. Chiyo primeiro fechou os olhos com força e depois os abriu amplamente. Com um grito suave, os 6 fantoches atacaram ao mesmo tempo. 6 punhos bombardearam-no ao mesmo tempo. Vendo isso, o pé de Kakashi se moveu e ele instantaneamente pulou para o céu. Ele então formou selos de mão. Doton, Sushi Kairo, Liberação Terra, Corredor Terrestre. Uma parede de pedra subiu de repente do chão, pegando todos os 6 fantoches. Mas justamente quando o muro de pedra estava prestes a fechar, o soco poderoso da marionete o bombardeou. Estrondo. A parede de pedra quebrou instantaneamente. Os outros 5 bonecos pularam e saíram do muro de pedra. A mão direita de uma marionete voou e agarrou o corpo de Kakashi. A espada do milênio moveu-se e destruiu a mão da marionete. Mas os outros 4 fantoches se aproximaram de Kakashi neste momento. Como Kakashi está no céu neste momento, ele não tem para onde se esquivar, então rapidamente formou um selo de mão. Kaji Bonshin no Jutsu. Técnica do clone das sombras. Uma figura como Kakashi apareceu à sua esquerda com um estrondo. Kakashi pisou na figura com força, e seu corpo voou para o distante Chiyo como uma flecha disparada de uma corda. Ao mesmo tempo, o clone das sombras foi destruído diretamente pelos fantoches.
Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.